Olá, shalom a todos, é um grande prazer estar aqui, né, para mais um vídeo, né, desse canal. E eu gostaria de, nesses breves minutos desse vídeo, colocar uma coisa que uma pessoa, ela me fez uma pergunta e eu estou aqui nesse vídeo para poder responder essa pergunta, né? O que eu devo fazer com o meu filho para o meu filho melhorar, tá? Meu filho se encontra num momento crítico, né? A pessoa falou, momento da adolescência, de extrema rebeldia, um momento crítico para ele. E óbvio que isso causa transtorno para toda a família, né? E uma coisa assim que é uma coisa brutal isso que eu vou falar agora, mas é a verdade nua, né, e crua, tá? É brutal, mas é a única forma que eu encontrei, não há outra forma de responder essa pergunta, né? Que no nosso mundo hoje, na humanidade, todos os homens são ensinados a que eles têm direito, tá? Eles foram ensinados a isso. Então eles têm direito de, né? Eles têm direito de receber isso, eles têm direito naquilo, eles têm direito perante o Estado e tal. Então, quando um jovem, um adolescente, ele chega numa fase onde ele está, a fase de descoberta, né? Ele começa a procurar os direitos que ele tem, né? Ele começa a buscar isso dentro dele mesmo, dentro do próprio ser, né? Ele começa a buscar e então ele como ele foi educado num esquema assim, olha, você tem as suas tarefas aqui, você vai fazer isso, 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 e depois você tem o direito de brincar. É assim que as pessoas educam as crianças, né? Você vai fazer aquilo, e depois você tem o direito de brincar, tá? Então, assim, automaticamente isso gera um sentimento, né? Uma dependência através da barganha, né? Você faz isso, 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 e você tem direito, daí porque você faz isso, 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 você tem direito depois a fazer aquilo, que é brincar. Então, desde criança, os adolescentes, quando ele chega na adolescência, ele encontra esse ambiente que ele foi criado desde criança assim. Então ele começa a buscar os direitos, né? E eu digo para você que a Torá, o livro milenar do planeta, né? O livro onde os sábios dizem que sustenta todo o universo, a Torá ela é um livro que classicamente assim, as colocações da Torá elas não têm nada a ver com direitos, mas somente com deveres, tá? Existem 613 preceitos, ou seja, 613 mandamentos dentro da Torá, né? Que são 248 positivos, ou seja, que você deve fazer, e 365 negativos, que você não deve fazer, né? Então ela é um livro sobre deveres, né? Sobre tu deves fazer isso, tu deves fazer aquilo, e todo o ambiente dentro da Torá, ela gira nesse sentido, tá? E quando uma criança é educada dessa forma, quando ela chega na adolescência, ela não encontra dentro vamos dizer assim, da criação dela, aquela coisa de achar que ela teria algum direito que os pais dela ainda não deram para ela, né? Então, assim, porque esse é o sentido de toda a rebeldia do jovem hoje, é achar que ele teria algum direito que o seu pai e a sua mãe não deram para ele, que é o direito de chegar mais tarde, que é o direito de sair às 10 horas e voltar 4 horas da manhã, é o direito de poder fazer o que quiser, de não informar para onde está indo, não informar quem são
os amigos, não informar nada, é o direito de ser livre, né? Porque o filho do fulano, ele é livre, ele pode fazer, ele faz dessa forma. Então, eu também me acho no direito de fazer assim. Então, a resposta que eu tenho para essa pessoa é que você deve criar seus filhos num mundo de deveres, tá? Não dê direito nenhum ao seu filho, tá? Por quê? Porque os direitos, eles destroem a humanidade, eles têm destruído a humanidade, e nós, né, somos criados simplesmente para obedecer, né, mandamentos, né? E tem um mandamento na Torá que é o mandamento de honrar o pai e a mãe, né? Honrar os pais, honrar os sábios, honrar a velhice, honrar os nossos antepassados, né? Então, assim, este mandamento, tá? Ele está nos dizendo simplesmente que nós não nascemos para cobrar direito dos nossos pais. Ele está dizendo simplesmente isso, que nós nascemos para honrar os nossos pais, nós nascemos para fazer coisas para os nossos pais, para sustentar os nossos pais, para assistir os nossos pais, para prover as necessidades e as carências dos nossos pais. Então é para isso que existe o filho, tá? O filho não existe para que ele tenha direito vindo do seu pai. Não é isso que a Torá diz, não é isso que os escritos dizem. Então, assim, não crie seu filho dessa forma. Por quê? Porque você terá, sim, graves problemas com isso, tá? Neste mundo onde nós vivemos, é um mundo onde há um sentimento de desconstruir coisas, né? Eles querem desconstruir valores, querem desconstruir as mensagens dos sábios, querem desconstruir as profecias dos antepassados, querem desconstruir tudo nesse momento atual, tá? E nessa desconstrução, o que é feito, né? É feito que a desconstrução faz com que as pessoas elas venham a entender tudo de cabeça para baixo, tudo virado de cabeça para baixo, né? Então o jovem hoje, as crianças, os adolescentes, pré-adolescentes, entendem tudo de cabeça para baixo, né? Quando eles veem o mandamento lá de honrar o pai, a mãe, não sei o que e tal, então eles acham que é simplesmente pedir uma bênção, e às vezes não responder ou não falar como ele falaria com um amigo dele lá na rua, né, com um amigo dele lá na escola e tal, mas não é essa a raiz do mandamento. A raiz do mandamento, que é honrar pai e mãe, ela diz o seguinte, ela diz que filhos são criados somente para produzir coisas para os seus pais e para sustentar os seus pais, para honrar os seus pais, para manter os seus pais e para produzir somente para os seus pais. É isso que o mandamento está dizendo. Classicamente é isso. O mandamento não diz, ele inverte a situação, né? Ele não diz que, ora pais, honrem seus filhos. Não está dizendo isso, tá? Isso não está escrito na Torá, tá? Isso que os pais estão fazendo em honrar os seus filhos, tipo assim, o filho quer isso, o pai vai lá e dá. O filho quer aquele outro, o pai vai lá e dá. O filho quer aquilo, o pai vai lá e dá. Daí a pouco o filho fala, mas meu direito é esse aqui, e o pai dá também, tá? Isso não está escrito na Torá, tá? Se você quer criar os seus filhos de acordo com os valores da Torá, com os valores, né, que nós temos classicamente dentro do corpo de leis do judaísmo, se você quer criar os seus filhos com esses valores, né, você precisa entender que o mandamento é o contrário, né? O seu filho, né, ele existe simplesmente para satisfazer a vossa necessidade, satisfazer
os vossos anseios, ou seja, para sustentar o seu corpo, para sustentar a sua casa. Né? É para isso que existem os seus filhos. Tá? Os seus filhos não existem para outra coisa. Né? Este é o dever deles. Né? Então, assim, é por isso que o mandamento né, honrar pai e mãe, ou seja, está sendo dirigido aos filhos, tá? E não existe um mandamento onde você deve honrar o seu filho, tá? Isso não existe, tá? A sociedade, esse sistema moderno, ele inverteu, ele colocou essa coisa de cabeça para baixo, tá bom? Então, respondendo a essa pessoa, eu desejo que com essas palavras, que elas sirvam pelo menos para um pouco de direção e norte do que você ainda pode fazer, porque ele ainda é jovem, né? O que você ainda pode fazer, né? E qualquer coisa eu estou aqui, né? É sempre um prazer responder, né, essas perguntas, e é sempre de valia. Sempre quando eu respondo eu aprendo também mais alguma coisa, né? Depois eu vou olhar o que eu disse também e acabo retirando mais coisas ainda né, que são boas para mim, tá bom? Um abraço, shalom, tchau.